Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento para o 2023 Fluente. É o evento onde eu vou te mostrar como você pode falar inglês fluentemente em apenas um ano, mesmo que você esteja começando do nível zero, mesmo que você já tenha 40 anos ou mais. Na live de hoje, o título é Por esses motivos que você não consegue se comunicar em inglês. Então, chega mais. Antes da gente começar, eu preciso dos seus likes aqui. Dá essa moral pra mim. Já tem bastante gente chegando aqui em tempo recorde, enchendo a like de live. É assim que vocês me ajudam a divulgar essa live para mais pessoas. A Vânia mandou um bom dia aqui. Deixa eu ver. A Vanise, na verdade. Fala, Vanise, tudo bem? Aqui, quem mais está aqui? O Francisco também está sempre aqui assistindo as lives e já mandou um bom dia também. Então vamos lá, pessoal. A live hoje vai ser especialmente para quem já consegue se comunicar um pouquinho em inglês, né? Quem já consegue falar alguma coisa ou quem acha que já tem repertório suficiente para conseguir falar suas frases, né? Mas não está conseguindo se comunicar. Eu vou mostrar para você o porquê que você não está conseguindo. É provável que você esteja certo, você já tenha nível suficiente para conseguir fazer as frases, já deveria estar conseguindo se comunicar mais, né? Mas não está rolando, e eu vou te dizer o porquê. Se você é nível zero, ainda está começando a aprender inglês, fica aí também, porque você já vai saber quais são os erros que você não vai poder cometer, né? O que você não deve fazer para não ficar nessa situação. Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa, o Valtencira, isso? Valtencira é de Campos dos Guaiatazes, no Rio de Janeiro. A Heloísa mandou um oi aqui também. Vamos lá, vamos começar então. Primeiro motivo. Você já tem um nívelzinho de inglês, mas não consegue se comunicar ainda. Você trava na hora de falar, você gagueja, você não consegue responder frases simples. Você até consegue fazer uma atividade no caderno, ou em alguma situação que não exige de fato a comunicação, né? Que você não tem que falar. Aí você consegue responder. Mas quando tem que falar mesmo, conversar, você acaba travando, né? Como aqui o Valtencir que falou 2 anos de Wizard, 1 ano de cultura inglesa. E eu imagino que ele está nessa situação, ainda não consegue se comunicar. Então a primeira coisa que acontece é, você não está focando na fluência. Até mesmo porque você não sabe o que é a fluência, né? A gente fala, eu quero falar inglês fluentemente. Só que você sabe o que é falar inglês fluentemente? Não é falar inglês perfeito. Não é falar sem erros, né? Você falar inglês fluente é você se comunicar. Você fazer a comunicação acontecer. E você consegue ser fluente até mesmo tendo um vocabulário limitado. Você consegue ser fluente até mesmo não tendo muitas frases no seu repertório. Porque o importante é você fazer a comunicação acontecer. Vocês provavelmente, por exemplo, aqui o eu vou repetir o seu nome 30 vezes até memorizar. Valtencir. O Valtencir, por exemplo, que estuda aqui nas escolas tradicionais, né? Muito provavelmente, com certeza ele estuda com os métodos tradicionais de livro e de gramática. Então, o seu foco, na hora que você vai falar, seu foco acaba ficando na gramática, né? Você foca em falar corretamente, em fazer a estrutura que você aprende nas aulas, né? Aquela estrutura que parece uma fórmula de matemática. Você se preocupa em fazer isso na sua cabeça e fazer com que ela esteja certa, né? E aí você acaba deixando a fluência de lado. Lógico, não por culpa sua, porque você foi ensinado a fazer assim, né? Então quando você foca na gramática e não na comunicação, que é a fluência, aí você não consegue falar, né? Você fica pensando em regras gramaticais, isso tira toda a sua velocidade, você não vai conseguir fazer as suas frases rápidas, né, em velocidade de conversa, pensando em regra de gramática, e você não vai sair do lugar. Você vai ficar inseguro, porque a todo momento você vai ficar pensando que se a sua frase está correta ou não, né? E aí quando você está inseguro, você fica lento e você fica revisando as suas frases na cabeça várias vezes antes de falar. Por isso que as frases não saem. Então esse é o primeiro dos motivos, né? Tô vendo a Evanira aqui, seguidora antiga, mandando um bom dia. Pessoa que segunda-feira de manhã, assistindo a live de aquecimento do 2023 Fluente, é porque está comprometido mesmo, né? Lembrando, vocês precisam todos estar inscritos no 2023 Fluente, né? Só vai conseguir participar do evento quem estiver inscrito. O link para você se inscrever tá na minha bio. É só apertar lá, fazer a inscrição e aguardar. É daqui a 7 dias exatamente. Segunda-feira que vem é a primeira aula do 2023 Fluente. Você vai aprender como você vai fazer para falar inglês fluentemente em apenas um ano.
Segundo motivo, segunda coisa que te impede de você se comunicar em inglês, é você não estudar com foco em situações reais. Quando você estuda inglês, você precisa estudar pensando sempre em situações e não em tópicos gramaticais. Como que as escolas fazem? Eu lembro, a escola que eu estudei, ela tinha muitos temas, né? Cada capítulo do livro eram muitos temas que falavam, sei lá, sobre natureza, sobre mídia. Eu lembro que naquela época estava começando, né, a internet, as redes sociais, então já tinha uns assuntos assim no livro. Falava sobre aquecimento global, né? Era uma escola assim que tinha umas matérias bem ativistas, vamos dizer assim, né? Mas não são situações da vida real, né? Na vida real, você quer aprender a falar inglês para você se comunicar numa viagem, para você pedir a comida num restaurante, para você comprar uma roupa numa loja, né? São situações do dia a dia, para o seu trabalho. Você não quer aprender a falar inglês para falar nessas situações, né? Não que não sejam importantes, mas não são essas coisas que vão te ajudar no dia a dia. Então, quando você está estudando inglês, você precisa ter sempre em mente quais são as situações que você vai usar o inglês. Você vai usar o inglês para você trabalhar, então você tem que aprender a se comunicar numa situação de trabalho. Você vai usar o inglês para viajar, então você precisa pensar quais são os lugares por onde você vai passar. O aeroporto, o hotel, restaurantes, lojas, e você precisa aprender a se comunicar nessas situações, né? Então, se você não aprender o que você precisa para se comunicar nessas situações específicas, quando você estiver nelas, você não vai conseguir se comunicar. Você vai travar, porque você não vai estar preparado para falar dessas situações, né? Então, o método tradicional, ele foca sempre na gramática. Cada capítulo do livro ele é focado em uma coisa gramatical, em um tópico gramatical. Então você vai aprender frases no presente, depois o simple past, depois o present perfect, e cada um dos tempos verbais até você conhecer todos, né? Só que o foco tem que ser em temas e não em gramática, né? Ó, já é a segunda coisa que eu estou dizendo aqui, mas a segunda vez que eu estou mencionando a gramática como uma coisa negativa, né? E espere que tem mais. Você vai me ver falar até o final da live falando que você não pode ficar focado em gramática, certo? Então é isso. Segunda coisa é, você não estuda, né, com foco em situações reais. Então pense quais são as situações que você vai se comunicar em inglês e aí você vai aprender a se comunicar nessas situações. Terceira coisa é, você não se prepara, você não treina para conseguir conversar, né? Então qual é o treino da conversação? Para você chegar na frente de uma pessoa e se comunicar em inglês, se comunicar com um nativo, você precisa treinar para isso. Não dá para você chegar, você saiu das suas aulas de inglês e vai fazer uma viagem e achar que vai dar certo, que você vai se comunicar. Não é assim. Você precisa já ter ficado exposto a uma situação real de conversação. Você já precisa ter conversado com outras pessoas em inglês. Então, você se prepara para isso usando os aplicativos que tem para você conversar com pessoas, interagindo com outros alunos do seu curso, da sua escola, né? Procurando pessoas aqui no Brasil, estrangeiros que estão aqui no Brasil, para se comunicar com eles, para estar acostumado, para aí quando você chegar numa viagem, não vai ser o seu primeiro contato, não vai ser a primeira vez que você está falando inglês com um estrangeiro, você já vai ter passado por isso antes, né? Então você precisa de um treinamento, é a mesma coisa do jogador de futebol, ele precisa se aquecer para entrar em campo, e você também precisa estar preparado para falar inglês. Então não tem como você sair da aula de inglês direto para uma comunicação na vida real e achar que isso vai dar certo, porque isso não vai, certo? Então, treinamento. Qual é o melhor treinamento para conversação? Antes até de você achar um parceiro para se comunicar, é a escrita. Você consegue trabalhar a conversação através da escrita. Você vai escrever conversas entre personagens, personagem A e B, 1 e 2. E aí você vai pensar numa situação e vai escrever a conversa do começo até o fim. Pensa numa situação que você está no restaurante e você vai pedir comida. Então você vai ter dois personagens. Um é você, o outro é o garçom. Você vai escrever a conversa desde o momento que você chega no restaurante e fala oi para o garçom, até o momento que você vai embora e pede a conta. Se você conseguir escrever uma conversa estruturada aí do começo até o fim, você já vai estar mais ou menos preparado para a conversação. Você vai pensar em vários temas diferentes e vai escrever uma conversa do começo até o fim, né? E a escrita, inclusive, ela te ajuda a identificar quais são os seus pontos fracos. Você está escrevendo uma conversa lá, vai ter coisa que você vai falar, isso aqui eu não sei dizer, isso aqui eu não sei escrever, não sei qual que é a frase. Aí você já sabe que você tem que estudar. Você fazendo isso
por escrito, é muito mais fácil e confortável do que você já ir para uma situação real, né? Quando você está na frente da pessoa, conversando, se faltou as palavras, aí não tem como. Aí não dá para você pegar a internet rapidinho e pesquisar. Até dá, né? Mas não é conveniente. Então você precisa estar preparado já. E é com a escrita que você faz essa preparação. Então, escreva o máximo possível. Eu sempre falo para os meus alunos que a quantidade do seu inglês, né, o nível do seu inglês, está diretamente relacionado à quantidade de páginas escritas que você tem no seu caderno. Se você tem um caderno com só algumas páginas escritas, provavelmente seu inglês é bem pouco, exatamente como as páginas do seu caderno. Se você já encheu um caderno de 100 folhas, anotando, escrevendo, fazendo frases, fazendo conversas, provavelmente seu inglês também está assim, está bem elevado, está num nível legal já e você está conseguindo se comunicar bastante. Então, quanto mais você escrever, melhor você vai conseguir falar. Então dá para você praticar por muito tempo a conversação sem precisar de fato conversar, sem precisar de fato falar, né? Só com o seu caderno já dá para resolver grande parte do problema. Tô vendo aqui o Dagomax Ramos chegou dando um bom dia também, não é a primeira live dele, já algumas vezes esteve presente aqui. Agora o quarto motivo. Qual é a quarta razão que você não consegue se comunicar em inglês? É que você usa a estratégia errada, né? Quem está aqui é meu aluno já sabe dessa frase, eu sempre falo isso, né? Do aluno que usa a estratégia errada. O que é a estratégia errada? É você tentar falar mais do que você consegue, né? Ou seja, imagina que você está conversando com uma pessoa e você está, por exemplo, numa conversa, você está falando sobre uma outra pessoa, né? Você está conversando com um americano e ele está te perguntando, como é a sua mãe, né? Fisicamente, ele quer que você descreva, né? Você só precisaria dar algumas poucas informações. Você poderia dizer, por exemplo, minha mãe é alta e magra. Pronto, você já resolveu o problema, você já respondeu a pergunta. Agora, se você tentar falar as coisas tudo com detalhe, né, responder cada detalhezinho da pergunta, provavelmente você vai se enrolar, né? Vou te dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que a gente está conversando por telefone e eu pergunto para você, o que você está vestindo? Você poderia só responder, eu estou vestindo uma camiseta e shorts. Pronto, essa é a resposta mais simples. Essa é a estratégia correta. Qual é a estratégia errada? É você querer dar detalhes. Eu estou usando uma camiseta preta de manga curta, estou usando short cinza, eu estou usando tênis branco, mas olha, é branco com detalhes azuis. Quanto mais detalhes você der, mais provável vai te faltar palavras e você vai fazer frases erradas, né? Então lembrando, o seu objetivo principal, que é ser fluente, né, que eu falei na primeira dica aqui. Ser fluente é você conseguir se comunicar. E se comunicar sem precisar de ajuda, né? Não adianta nada, por exemplo, você está na aula de inglês e você consegue se comunicar, mas tudo você pergunta para o professor. Professor, como fala aquela palavra? Como fala aquela frase? Né? Aquela famosa frase, how do you say? Né? Que a gente ensina para os alunos e aí a pessoa fica perguntando a cada 5 minutos. How do you say? How do you say? Não tem problema você perguntar para o professor palavras ou frases que você não conhece. Não tem problema, justamente o professor está aí para te ajudar e para te ensinar. Mas o problema é quando você faz isso, quando você está tentando se comunicar. Você faz isso toda hora. Você nunca consegue fazer uma frase do começo ao fim sem perguntar alguma coisa. Então você está perdendo a sua fluência toda vez que você faz isso, né? Então você precisa ser capaz de fazer uma frase sozinho, do começo ao fim, sem pedir ajuda, né? Então, por exemplo, se eu for descrever cada coisa que eu estou usando, cada detalhe, eu vou falar, tem um jacarezinho aqui na minha camiseta, né? Se eu for fazer isso, provável que eu não vou conseguir, alguma palavra vai me faltar, né? Por exemplo, como que se fala jacaré em inglês? Pode ser que você não saiba, né? E aí você vai travar desnecessariamente. Então a estratégia errada é toda vez que eu tento falar mais do que precisa, toda vez que eu tento falar alguma coisa que eu não sei falar, né? Vou te dar outro exemplo, eu pergunto para você, como foi o final de semana? Pode ser que você tenha feito 1001 coisas no final de semana, né? Foi um final de semana super movimentado. Você saiu, foi no restaurante, passeou, teve problema, bateu o carro, 1001 coisas aconteceu. E você quer me contar tudo isso, só que você não consegue, né? Então, um aluno que está começando, lógico, o aluno avançado já não tem mais essa dificuldade, né? Agora, o aluno que está começando, ele tem que focar sempre em se comunicar. Então, eu vou falar o que eu consigo, né? Então, vamos supor, eu vou falar, foi legal, eu fiz bastante coisa. Pronto, resolvi, eu respondi a pergunta. A pergunta não foi o que você fez no final de semana? Foi super legal, eu fiz várias coisas. Respondi. Se eu quiser saber mais,
aí deixa outra pessoa perguntar, né? Deixa outra pessoa perguntar se ela quiser detalhes. Aí pode ser que você tenha que explicar um pouquinho mais, mas da mesma forma você vai passo a passo, você vai entregando só o que você consegue, né? Então vamos supor que eu queira dizer, eu fui no restaurante X e comi tal comida, né? Eu não preciso dizer qual é a comida, eu só falo, eu fui no restaurante tal e comi uma comida muito gostosa. Ó, frase simples, tô mantendo a coisa numa zona de segurança, né? Sei lá, você não precisa dizer que você comeu um bife acebolado. Se você souber dizer isso, beleza, sem problemas. Mas quanto mais detalhes você dá, mais específica fica a frase, mais difícil de fazer, né? Então, mantém no simples. Eu só dou detalhe quando eu sei, quando eu tenho segurança de que minha frase está correta. Caso contrário, eu respondo só o básico. É um pouco frustrante para o aluno que está começando, principalmente para pessoas que são muito comunicativas, né? Eu tenho alguns alunos que são muito comunicativos em português, gostam de falar, sempre dão respostas longas para tudo que você pergunta, né? E aí a pessoa, quando está aprendendo inglês, ela quer ter o mesmo desempenho, mas não é possível. No começo não é possível, né? Com o passar do tempo, você vai chegar lá. Mas no começo você não consegue falar tantas coisas. Você não consegue dar detalhes, contar histórias longas. Então, mantém na zona de segurança. Mantém fácil, mantém simples, certo? Então, eu diria que de todas essas coisas que eu estou falando na live aqui, essa é disparada o que eu mais vejo. Alunos se enrolando por tentar falar coisas que, além de não conseguir, coisas que não precisa, né? Então, quando você já estiver mais intermediário, mais avançado, aí é legal que você corra riscos. Aí é legal que você tente fazer frases que você ainda não sabe, não tem certeza, mas você já tem um repertório maior. A possibilidade de você conseguir se virar com as palavras e falar o que você quer é muito mais alta, né? O aluno básico não tem essa capacidade. O aluno básico, às vezes, não consegue refrasear, né? Eu posso tentar falar a mesma frase com palavras diferentes, né? Agora, um aluno básico não tem ainda essa, vamos dizer assim, essa malandragem, né? De conseguir refrasear a frase. Refrasear a frase é boa, né? Refrasear o que ele está dizendo. Então, mantém simples, mantém na zona de segurança. Esse é o quarto motivo que eu falei aqui e é o mais importante. É disparado a razão número 1 que te impede de você se comunicar em inglês. Você que já tem algumas palavras memorizadas, algumas frases, já tem um repertório e não consegue se comunicar ainda, provavelmente um dos principais motivos é esse aqui, certo? Agora, o quinto e último motivo aqui, já estamos chegando ao final. Você não consegue se comunicar, mesmo já sabendo alguma coisinha de inglês, porque você está se preocupando com os erros e você não está se preocupando com a comunicação, né? Quantas vezes o aluno está falando, ele erra e ele pede desculpa, né? Ele fala, I'm sorry, é a frase que a gente mais ouve do aluno quando ele está aprendendo a falar inglês. Você não precisa pedir desculpa. Se você está pedindo desculpa é porque na sua cabeça não podia errar, certo? A gente só pede desculpa quando faz uma coisa errada. Ninguém pede desculpa tendo feito uma coisa certa, né? Então, na sua cabeça, errar é algo errado, né? Cometer um erro gramatical na sua cabeça não deveria acontecer. Mas você precisa fazer as suas frases dessa forma, né? Você no começo vai errar bastante. Se você não errasse, você não era mais aluno, você já estava falando o idioma. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Se você conseguir fazer as suas frases corretamente, você conseguir se comunicar sem dificuldade, se a sua pronúncia estiver certinha, se suas frases estiverem perfeitas, você não precisa mais de mim. Você não deveria estar aqui fazendo aula, né? Ou, no caso de vocês, não deveriam estar aqui assistindo a live, né? Porque você não precisaria, você já seria completamente fluente em inglês, já estaria com os problemas resolvidos e não estaria aqui. Então, quem está começando é óbvio que vai errar. Todo mundo espera que você erre, né? Quando você conhece um estrangeiro, você espera que ele erra, que ele faça as frases erradas, né? Então, vou te dar um exemplo. Quando você conhece um estrangeiro aqui no Brasil, né? Vamos supor um japonês, um chinês, que é mais comum, né, a gente encontrar essas nacionalidades aqui. A pessoa normalmente sabe falar alguma coisa de português, está aprendendo, ou às vezes fala mal, né? A nossa expectativa é sempre que a pessoa tenha dificuldade de falar o português, né? Ou até se você conhecer, sei lá, um americano, as pessoas que trabalham, né, em grandes empresas têm mais contato, às vezes trabalham na empresa aqui no Brasil, mas aqui tem americanos, então às vezes você encontra com essas pessoas, quando você sabe que ele é estrangeiro, qual é a sua primeira expectativa?
que ele não se comunique bem em português, que ele fale errado, né? Você vai se espantar se você falar com um estrangeiro e ele falar tudo bonitinho, né? Eu nunca encontrei um estrangeiro que... Quer dizer, na verdade já, porque na minha escola tinha os professores estrangeiros e alguns deles já estavam há muitos anos no Brasil, né? Tinha gente que estava aqui há 7 anos já, então era normal encontrar alguns deles que falassem português muito bem. Mas, assim, com algumas exceções... Todos os estrangeiros que eu conheci na vida que falavam português não falavam perfeitamente. Tinham alguns erros, não tinham uma pronúncia legal, algumas coisas não conseguiam falar. Então é normal, né? Então quando você estiver fazendo uma viagem, quando você estiver no trabalho falando inglês, principalmente quando você estiver falando com um estrangeiro, saiba que a pessoa espera que o seu nível não seja dos melhores. Ela espera que a sua frase esteja errada, né? Então você não precisa se preocupar com isso e não precisa pedir desculpas quando isso acontecer. Tô vendo aqui o Márcio, um dos seguidores mais antigos que eu tenho aqui, chegou dando um oi. Fala, Márcio, beleza? Já se inscreveu no 2023 Fluente? Aproveita que você está de volta aqui no meu perfil e já faz a sua inscrição lá, beleza? Então é isso, você se preocupa demais com os erros e você se preocupa menos com a comunicação. Seu objetivo 1, 2, 3, 4, 5 e todos os seus objetivos que a gente possa enumerar quando você estiver conversando é se comunicar. Não importa os seus erros, ninguém está nem aí para os seus erros. E eu te digo mais, às vezes a gente não está nem prestando atenção, a gente nem repara. Eu digo isso para você como professor, né? Então às vezes eu estou falando com um aluno e o aluno está lá conseguindo se comunicar, né? Mesmo com erros, ele está conseguindo se comunicar. E às vezes eu fico tão entretido no que ele está falando, né? Prestando tanta atenção na mensagem que ele está me transmitindo, que às vezes até passa meio desapercebido alguns erros, né? Eu tenho que redobrar a atenção para lembrar de corrigir todos os detalhes da frase. Porque a minha preocupação inicial é a comunicação. Então, quando o aluno está se comunicando, você está focado no que ele está falando, né? As pessoas querem te entender, as pessoas não querem te corrigir. Então, é com isso que você tem que se preocupar com a comunicação, né? O Valtencir perguntou como ele se inscreve. Terminando a live aqui, Valtencir, você vai lá no meu perfil, na minha bio, e você aperta no link que está lá escrito Inscrições abertas 2023 Fluente, e a setinha apontando para baixo. Você aperta no link lá, é só você fazer sua inscrição com o nome e com o seu e-mail. A inscrição é gratuita, tá? O evento é 100% online, você vai poder assistir da sua casa aí pelo seu celular, e é 100% gratuito. Então eu vou te ensinar esse método, o meu método que vai te ensinar a falar inglês em apenas um ano, vou te ensinar na faixa, de graça, beleza? Sem pagar um tostão por isso. O Márcio, por exemplo, falou beleza. Ele já vai lá se inscrever, assim espera. Depois eu vou ver lá, hein, Márcio? Vou revirar a lista e vou procurar lá o seu nome para ver se você se inscreveu. Quero ver você participando desse evento. Beleza? Então, vou recapitular com as senhoras e senhores aqui quais foram as 5 coisas que eu falei que te impedem de falar inglês, né? Para você que já tem algum nível, já consegue aí fazer algumas frases, né? Então a primeira coisa é, você não foca na fluência, até mesmo porque você não sabia o que era fluência até assistir essa live, né? Você achava que falar inglês fluente era falar inglês perfeito. Não, falar inglês fluente é se comunicar. A correção dos erros vem a médio ou longo prazo, principalmente se a gente estiver falando de pronúncia, né? Pronúncia é a coisa que você mais vai demorar para consertar, né? Então de médio a longo prazo, pelo menos aí uns 6 meses, um pouquinho mais, para você começar a ver uma pronúncia melhor, né? Aflorando aí em você. Então primeiro você fala, depois você corrige. Então primeiro você faz, depois você melhora. Esse é o pensamento. Isso é ser fluente. Segunda coisa, você não estuda com foco em situações reais. Então, para todos vocês aqui que já estudaram inglês, e vocês com certeza estudaram inglês com o método tradicional, o foco do método tradicional é sempre tópicos gramaticais, né? E é o completo contrário do que tem que ser. Seu foco tem que ser em situações reais. Então, vamos falar inglês no trabalho, na escola, na faculdade, eu vou falar inglês numa viagem, no restaurante, numa loja. Você tem que pensar qual é a situação onde você vai usar e aprender a se comunicar naquela situação, né? Terceira coisa é você não treinar, não se preparar para a conversação. Se você acha que você vai sair do seu curso de inglês
de método tradicional, fazer a viagem e conseguir se comunicar, você está redondamente enganado. Você precisa praticar a conversação muitas vezes antes de se expor à comunicação com o nativo, né? Se você já assistiu as outras lives que eu fiz aqui do aquecimento para o 2023 Fluente, você já viu, eu já fiz lives sobre pronúncia, né? Sobre também frases necessárias que você precisa saber, e eu já mostrei para você como o inglês da vida real é diferente desse inglês que eles ensinam nas escolas. É completamente diferente, parece outro idioma, né? O que acontece com a maioria das pessoas? Aprende inglês nas escolas tradicionais e aí vai fazer uma viagem e não consegue se comunicar. Por quê? Porque lá na vida real se fala um inglês bem diferente do que você vê nos livros da escola, né? Então, da mesma forma que é o português dos livros. Se você aí na sua casa você tem algum livro, pega ele, dá uma analisada no jeito que ele está escrito e vê se aquilo bate com o jeito com que você fala. Dificilmente, né? A gente não fala o português corretamente da forma que ele é escrito. Então dá pra gente dizer que existem diferentes, vamos dizer assim, abordagens do idioma, né? Tem aquela forma que a gente usa, uma forma mais culta que a gente usa para escrever e a forma coloquial que você usa para se comunicar no dia a dia. E é essa que você tem que aprender, né? Aí você pode me dizer, Rafa, mas eu preciso escrever e-mails corretamente no meu trabalho. Tudo bem, então você vai aprender os dois. Mas antes de aprender a forma, o jeito formal de escrever, o inglês bonitinho, você precisa aprender o inglês coloquial primeiro, né? Não dá para pular essa parte aqui. Mesma coisa o português. Primeiro você aprendeu a falar o português do jeito que você já fala hoje, para só depois aprender gramática, aprender a ler e escrever, né? Então você precisava saber o português do dia a dia para depois conseguir escrever português corretamente, né? A mesma coisa vai acontecer em inglês, certo? Então você precisa de treino, precisa se preparar para a conversação. E eu disse aqui que a escrita pode ser um grande primeiro passo para você praticar a conversação, né? Você vai praticar a conversação escrevendo, criando conversas entre personagens, né? Eu fiz assim por muito tempo antes de começar a conversar em inglês com as pessoas, né? Então é uma prática muito boa. Começa com o seu caderno, escrevendo conversas, depois você vai procurar um parceiro para se comunicar, para falar inglês, e aí só depois você vai se expor ao inglês em situações de vida real, seja no seu trabalho, seja numa viagem, em qualquer lugar, tá? Mas não tenta pular essa etapa porque vai dar muito ruim e você vai se frustrar, tá? O Márcio falou, eu gosto de escrever para aprender. Exatamente, escrever é essencial, né? Você precisa ter um caderno. Às vezes eu fico vendo, tem pessoas que assistem a live, tem pessoas que às vezes fazem uma aula todinha e acham que vai memorizar tudo de cabeça. Você precisa de um caderno, não tem como, né? Aí o Márcio falou, eu consigo pensar melhor. Exatamente, quando você escreve, você assimila muito mais, né? E aí a quinta e última coisa aqui que eu falo... Ah, não, perdão. A quarta coisa foi não usar a estratégia certa, né? Então, qual é a estratégia errada? É você tentar falar tudo o que você quer da mesma forma que você faz em português, né? Em português, o que eu quiser falar, eu digo, porque é o meu idioma, eu domino ele, né? Eu consigo falar o que eu quiser. Então, numa conversa, se eu quiser fazer frases simples ou quiser dar detalhes, fazer um discurso, eu consigo, porque o português é o meu idioma. Em inglês, a princípio, você não vai conseguir fazer isso, porque é o idioma que você está aprendendo. Então, se você acha que você vai interagir numa conversa e dar todos os detalhes que você gostaria, é óbvio que você não vai, né? Eu acho engraçado como às vezes as pessoas não percebem isso, né? A pessoa tá, às vezes na aula, tentando falar inglês comigo, e aí fala, pô, Rafa, eu não tô conseguindo falar tudo que eu quero, né? Eu falo, é óbvio que você não está. Se você conseguisse, você não estaria aqui. Por que você estaria fazendo aula se você conseguisse dizer em inglês tudo que você quer? Né? Não faria o menor sentido. Então, entenda que não é o momento ainda. Né? Você não está no momento de conversar com detalhes. Você não está no momento de fazer discursos em inglês. Você está no momento de fazer a comunicação simples. Né? Fazer o objetivo do dia. Então, o objetivo do dia é você... vou dar um exemplo aqui. Primeira coisa, você está começando a academia. Seu primeiro objetivo não é você chegar no aparelho e pegar 100 quilos, né, fazendo exercício. Seu primeiro objetivo é se tornar constante. Esse é o seu primeiro objetivo. Né? Até mesmo porque, se for o seu primeiro dia na academia e você colocar um monte de peso lá, pode até ser que você consiga fazer. Pode até ser. Mas muito provavelmente você vai fazer com a forma errada, né, com a postura errada, o exercício de forma feia, vamos dizer assim, uma execução ruim, né? E nos dias seguintes você vai estar dolorido e não vai conseguir voltar.
né? Ou não vai querer voltar, justamente porque você está dolorido, você não vai aguentar fazer o exercício de novo e aí você não consegue manter essa frequência, né? Mesma coisa no inglês. Então, seu objetivo principal não é sair se comunicando, falando tudo o que você quer. Não, é fazer a comunicação simples. Da mesma forma que de quem está fazendo atividade física, o primeiro objetivo não é fazer bem, não é levantar muito peso, não, é se tornar frequente. Primeiro meu objetivo é ir para academia um mês certinho, sem falhar, né? Vou todo dia. Agora que eu consegui, agora que isso se tornou um hábito para mim, agora eu vou pensar em fazer melhor, né? Em aumentar cargas, em fazer melhores exercícios, fazer mais tempo, mais vezes por semana, né? Então, primeiro objetivo, frequência, depois aperfeiçoar. Em inglês, primeiro objetivo, comunicação e depois aperfeiçoar. E aí, o quinto e último motivo é você se preocupar com os erros e não com a comunicação. Como eu disse aqui, ninguém está nem aí para a forma como você fala inglês, né? Na verdade, vou falar a verdade para você aqui, só tem uma coisa que realmente incomoda. É quando a pessoa fica pensando em gramática e não fala logo o que quer dizer, né? Então você está lá ouvindo o aluno falar, ou a pessoa com quem você está falando, né? E ela está lá pensando em regra gramatical e fica te perguntando tudo, fala, how do you say this? How do you say that? Né? Fica perguntando como diz as palavras, as frases em inglês. Cara, se comunica, abre a boca e fala, é isso que as pessoas querem, né? Então se a pessoa tiver que ficar traduzindo para você, palavra por palavra, frase por frase, para você conseguir falar para ela, isso sim é entediante, isso sim as pessoas reparam. Agora se você tomar coragem, abrir a boca e tentar falar tudo que vier na sua cabeça, isso é legal. Isso é legal e as pessoas vão te admirar justamente pela sua fluência, né? Por quê? Porque você é fluente, você se comunica mesmo com os seus erros, mesmo que a sua pronúncia não seja boa, mesmo que às vezes você fique meio inseguro para fazer a frase, mas o importante é que você faz. Você se comunica e você não precisa pedir desculpas, né? Ó, eu tô vendo aqui, ó, inclusive a minha aluna Mai entrou na live aqui, fala Mai. E eu lembro que eu estava corrigindo a atividade que ela me mandou semana passada, ela mandou por WhatsApp, né, umas frases lá. E tava super legal, eu corrigi algumas coisas, né? Tinha muita coisa que tava certo. E aí ela mandou uma carinha lá de choro, assim, de tristeza, né? Você lembra, Mai, que você mandou? Eu nem comentei nada com você na mensagem. Mas por quê? Você mandou aquela carinha porque você estava focada, você estava preocupada com os erros e não com a comunicação, né? O importante é que você se comunicou, né? Ou seja, eu entendi absolutamente todas as frases que você me falou. Não teve nenhuma frase que eu não entendi. Ou seja, você se comunicou, você foi fluente. Mas é óbvio, existiam erros naquelas frases, né? E nem tantos assim, eu corrigi e tinha bastante coisa certa, né? Então tinham erros naquelas frases, eu corrigi, e aí o que você deveria ter feito? Só anotado no caderno e pronto, vida que segue, né? Então não precisa ficar triste com os erros são normais, né? Eu vou repetir, ainda mais você que é minha aluna. Se você não errasse, você não precisava ser minha aluna, né? Você não teria mais o que aprender. Então é normal, você está, como eu disse, há 2 meses só fazendo as aulas e já está num nível excelente, né? Você já viu, eu comentei com você como a sua pronúncia melhorou nesses 2 meses, né? Você tinha, a sua maior dificuldade era a pronúncia quando você começou as aulas. Hoje a sua pronúncia está infinitamente melhor, né? Por mais que a gente ainda tenha coisas para melhorar, isso sempre vai ter, tá? Sempre vai ter, até eu ainda tenho coisas para melhorar, mas está infinitamente superior ao que era quando você começou, né? Isso com só 2 míseros meses de aula, né? Então é isso, é ter paciência com o processo também, né? Que é bem curto, né? Convenhamos, 1 ano é bem mais curto do que você vai ficar nas outras escolas. Lembrando que eu fiquei muito mais tempo do que isso estudando nas escolas, né? Porque na época eu estudava com método tradicional, tal. Infelizmente não existia o método non-stop, né? O método que eu criei. E aí era muito mais difícil. Você precisava de muito mais tempo, era muito mais sofrido, era muito mais chato, né? Hoje em dia é muito mais fácil, muito mais confortável. Queria eu que existisse um método como o meu quando eu estudei inglês, né? Mas enfim, é isso. Então, se preocupe com a comunicação, não se preocupe com os erros. Ninguém está nem aí se você fala errado ou não. No final das contas, as pessoas só querem te entender e querem que você entenda elas, né? Pensa comigo, se você às vezes fica triste, frustrado, se você está ali tentando falar e não consegue, a outra pessoa também fica frustrada, né? Você está conversando com um americano, por exemplo. A pessoa ela, vamos dizer assim, ela topou
engajar em uma conversa com você. Então ela quer ser entendida também, né? Então a pessoa está falando ali em inglês e você não está entendendo, acredite, a outra pessoa também fica frustrada. Então esse sentimento não é só seu. São duas pessoas que estão ali tristes pela comunicação não acontecer, né? Então você só precisa se preocupar com isso, com a comunicação, é fazer a conversa acontecer. Agora com os erros, ninguém tá nem aí. Isso você vai melhorar com o tempo, beleza? Então é isso, pessoal. Tô vendo a Soraya que chegou, mandou um bom dia. E eu já vou dar um bom dia de despedida, porque encerramos por aqui essa live. Esses são os 5 principais motivos que impedem você de se comunicar em inglês, você que já tem algum nível, né, já sabe falar uma coisinha ou outra. E lembrando, eu estou fazendo lives 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Essa é a primeira live do dia, a próxima será a 1h da tarde. E o título da live vão ser os famosos falsos cognatos, né? São as palavrinhas que tem, que são parecidas com palavras em português, mas têm significados diferentes, né? Você vê aquela palavra e fala, eu sei o que é, é igualzinho a palavra em português. E não, ela é uma outra coisa completamente diferente. Então eu vou passar uma lista para vocês, vou mostrar quais são as principais palavras que você confunde, né? Que parecem palavras em português, mas na verdade tem um significado diferente. Eu vou passar essa lista para você e depois dessa live, da 1h da tarde, você não terá mais essas dúvidas. Você não se deixará mais confundir por essas palavras, beleza? E essa live eu estou fazendo para a Paty, especialmente, que está aqui, ó, e tinha pedido esse título da live. Lembra, Paty? Não esqueci. E farei essa live hoje a 1h da tarde. Beleza? Pessoal, é isso. No mais, não esqueçam. Daqui a exatamente 7 dias, na segunda-feira que vem, teremos a primeira aula do 2023 Fluente. O evento que eu vou te mostrar como você pode falar inglês fluentemente em apenas um ano, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você já tenha tentado aprender inglês antes, mesmo que você já tenha 40 anos ou mais, beleza? Você só vai conseguir assistir as aulas do evento se você estiver cadastrado. Para você fazer isso, o link está na minha bio. É só apertar lá agora que a gente vai encerrar a live, fazer seu cadastro e aguardar no grupo de WhatsApp, onde eu vou te mandar o link para a aula na segunda-feira. O evento é 100% online, você vai assistir aí da sua casa pela internet e é 100% gratuito, você não vai precisar pagar nada, beleza? Então é isso, tô vendo aqui a Soraya falou que é 1h aí e 4 em Portugal. Não, aqui não é 1h. Nem em Portugal é 4h da tarde. Não sei, acho que você escreveu errado aqui, mas enfim. Então é isso, pessoal. Valeu e até a 1h da tarde para mais uma live. Valeu!